Tá começando, ó, Futequim aqui, ó, Futequim número 1, com os mestres do comentarismo esportivo tricolor aqui, ó. Léo Banha, à sua esquerda aqui, ó, no centro, ó. Caralho. Banha, ele até já tomou. Eu errei o nome dele. O que veio aqui, ó, Caio Barbosa, figura de jornalismo, lendo. E do lado aqui, Emiliano Tolívio, argentino, mas é tricolor, gente boa, né? Então, enfim, o tema começa aqui a moda caralha, porque aqui o programa é moda caralha. Então começa... Léo Bagno. Léo Banho, cara. Léo Banho em italiano, Léo Bagno em português. Tu não consegue falar certo, cara. Desculpa, capitão. Pode dar seu tema agora. Na terra dele é Bagno. Na terra dele é Bagno. Se for. Eu não sei daqui até a cara. Olha só. Eu quero começar falando sobre o seguinte. Um ex-jogador do Fluminense, que começa com K e termina com Ike. É KY? É TY mesmo, né? Tem KY. Caiaque. Diz o seguinte: o Fluminense é um time grande, assim como o Goiás. Do tamanho do estado de Goiás. E aí tu vê que ele quer começar o Fusquinho falando do Kaique e do Goiás, tá vendo? Não, mas tem um gancho mas é porque a estreia do Fluminense é contra o Goiás. Porque se não fosse, nós jamais estaríamos falando do Goiás. Concorda? Então é o Flu Goiás. Mas a estreia é contra o Goiás. O que eu posso fazer? A tabela fez O que isso. esse débil mental falou? Em festa de rodeio não dá pra ficar calado, né? Esse craque falou. Então ele começou dizendo que o Fluminense é um time grande, assim como o Goiás. Já tá errado. Porém, no meu ponto de vista, Que é pequeno, do ponto de vista do Kaique, se olhar direitinho. o fato de estarmos jogando fora de casa nessa primeira rodada não irá interferir muito. Por quê? Porque podemos citar alguns clubes que teremos certas dificuldades no jogo externo. O rapaz diz jogo externo. É jogador de futsal, aí tá acostumado a jogar. Ele diz jogo fora, jogo externo. Coisa que não vai acontecer no fim de semana. O Fluminense não é um time que enche estádio, que tem uma torcida tão presente no Maracanã. Eu estive lá e sei do que estou falando. Ele teve lá? Esteve lá, Eu não no Fluminense. Eu não lembro também não, mas ele disse que esteve lá e sabe o que está falando. De certa forma, não que facilite, porque não vamos encontrar o jogo fácil, mas não é um ponto extracampo que vai influenciar. Ele tem razão ou não tem razão? Em parte tem razão. Pois é. Porque a torcida realmente não vai lotar o estádio e não tem lotado não por culpa da torcida, por culpa de outros fatores. Mas quando ele coloca o Fluminense do tamanho do Goiás, você vê que ele entende tanto de futebol quando ele entende de fazer gol. Se não faz gol, o cara não faz gol, não sabe nada de futebol. Por que a gente tá dando satisfação pra esse rapaz? Jogou no Fluminense essa porra aí? Não faço mais ideia. Também não lembro. Não, eu não lembro mesmo. Kaique? Não dá pra lembrar. Quantos gols esse cara fez? O cara joga demais. Puta que pariu. No Flamengo, caiaque. Não tem condição. Não dá pra levar a sério um rapaz que não faz gol, não sei quem é. Não, Velho. mas ele tem um ponto que é o fato da torcida do Fluminense no jogo, né? A torcida do Fluminense realmente não tem ido no jogo. Mas você acha que... Mas tem que ir pra assistir o Kaique também é meio complicado. exatamente. Tudo bem. Vamos esquecer o Kaique. Porra, o ponto do Emiliano é certo. Como é que tu vai no estádio pra ver o Kaique jogar? Ninguém vai, mas agora pra ver o Ganso... Mas é que ele tava no Fluminense, ele tá Mas pra ver o Ganso ninguém vai também, cara. Esse que é o ponto. O Kaique mirou no negócio e acertou em outro, entendeu? É verdade, Rogerinho. Rogério. Jorginho pro pessoal da Praça São Salvador. Agora eu sou Jorginho. O Kaique quis falar um negócio. Temos isso. O Kaique quis dizer um negócio e disse outro. Ele acertou em outro negócio, que é o seguinte. Ele é desses. Então, que é o seguinte, o Fluminense é o caralho. A torcida do Fluminense não vai mais em jogo. Isso é fato. A gente não... O médio nosso de público é de 5 a no máximo 10 mil pessoas. Né? Então, no brasileiro é quanto? 10 mil, então, de 5 a 10 mil. No brasileiro, 22, 23 mil. O quê? No brasileiro O quê? no último foi. Não, é quanto? É isso, 19, 20 mil. No brasileiro foi. Não, do ano passado? A gente tem aqui, ó, a gente tem um camarada aqui, ó. Tem alguém na produção, alô, produção! Eu tô acreditando. 13 mil. Não foi 20 mil. Médio do Fluminense. Calma aí, meu. Foda-se, eu quero saber o número. Tá vendo? A pior média. Você falou 5, são 3 vezes Foi mais. de 5 a 10. Ah, não, mas tem que conferir com o bilheteiro. Você vê que o Léo tem bilheteiro menos de Fluminense do que o Kaique. Tem que conferir com o bilheteiro ali. Que filha da puta.
Que filho. Mas tá bom, é muito menos do que pretendido. Não, cara, o ponto é que a torcida do Fluminense não vai a jogo. O ponto é que nós chegamos a E aí, a média do gás é foda-se o 2.500. Kaique, cara, foda-se o Kaique. Pois é, O que eu entendi. quero conversar com você é o seguinte: o fato do Fluminense não ir a jogo é culpa do clube, é culpa do momento, é culpa da própria torcida. O que vocês pensam sobre essa merda? Eu acho que é a porra toda. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu sei que é fácil pra caramba dizer, né? Que é a porra, mas é a porra toda. O time é uma merda, o país tá em crise, a violência no Rio de Janeiro é gigantesca, a torcida... A violência é um bom ponto. Eu acho que a violência tem um... A crise econômica, o preço do ingresso, apesar do Fluminense nem ser um negócio... A violência é um bom viável. ponto, a torcida do Flamengo tem uma média pública que nunca teve na vida. Como é Então, que é? assim, o Flamengo tem hoje uma média pública que nunca teve na história. Tudo bem, teve lá atrás, não sei o quê, mas o Flamengo foda-se o Flamengo. A gente não pode comparar com o Flamengo também. Tudo bem, mas subverteu. Porque o Flamengo tem uma média de público hoje constante, não esporádica, assim, um brasileiro que ganhou e tal, mas uma média constante que o Flamengo não tinha antes. Então, assim, eles subverteram de alguma forma. No caso deles, a torcida do Flamengo perdeu a medo da torcida deles. Até por uma coisa que eu acho nojenta, Porque que é a se elitização for do do Flamengo, Estado. Cara, se for do tudo Flamengo. bem, mas a gente tá conversando de Maracanã. Então, porque o time, cara, tem os times Não, mais tá caros da falando- história. Os times tá que falando jogam no Maracanã, Maracanã. tá Então a gente tem que falando entender, o que é que nos pega, por que a nossa média caiu. Que os 15 mil de sempre Não. foram virando 13, foram virando 11, foram virando 8 hoje em dia. O Flamengo fez as melhores contratações da história, o Fluminense fez as piores da história. Ué, Mas vocês estão torcendo do Fluminense, está Mas a gente está dividindo o estádio com os caras, a gente tem que entender os fenômenos para aproveitar as coisas boas e o ruim a gente já sabe. O ruim é o Flamengo. Então a média do Botafogo também tá muito Mas, ruim. cara, aí- Mas caralho, é isso que eu tô falando. Foda-se o Flamengo, porra. Mas tá dividindo o estádio com o Botafogo? Caralho, meu irmão. O Botafogo começou é hoje a porra da divisão. Jogadores. E olha lá, né? Mas tudo bem, eu só acho que assim, acho que tem a administração bizarra do Fluminense afastou a torcida, o time é fraco, esse ano tá melhor, esse time, se você pegar, ainda é melhor que o do ano passado, o time do ano passado é incrível como não caiu, eu acho incrível o time do ano passado não ter caído, não caiu porque a camisa é pesadíssima, e mesmo assim, na última rodada quase caímos, quase nos fudemos e contratamos a única pessoa que tentou rebaixar o Fluminense. Que foi o Marlon, né? Mas essa é outra história. Mas aí já é outra... por que Eu quero 3 fotos porra, lá. porra. Eu como investidor quero 3 fotos. Mas esse ano o time já é melhor. Só que a gente precisa entrar numa espiral um pouco mais de vitórias. Não sei. Eu acho que tem essa parte da torcida, é a culpa da torcida. Mas tem a culpa também da diretoria aqui. O Fluminense, o torcedor tricolor, ele perdeu a confiança de tal forma, se rompeu alguma coisa. A gente vinha numa espiral muito positiva até 2012, 13, que se quebrou de tal forma. E aí vou botar o nome, Flussós, Petecini, Pedro Abad, todos isso aí, de óbvio. Que a gente quebrou-se alguma coisa, mas que dá para recuperar. Os tricolores não morreram, morreu em outro, nasceram outro. Dá para recuperar. Mas como que recupera? Esse é um desafio. E aí, Por que a torcida não vai? Eu fiz uma enquete no ano passado no Facebook. O time do Fluminense no ano passado era um dos 3 piores da história do clube. As pessoas não sabiam se o do ano passado era pior, ou se o time que caiu para a terceira divisão era pior, em 98, ou se o time que começou a terceira divisão em 99 era pior. Ou seja, esses eram os parâmetros para a gente comparar com o time de 2018. Então por que a torcida não vai no estádio? Porque o time era horroroso, é por isso que não vai. o Pedro O time é ruim demais. O Pedro jogou metade do campeonato e salvou o Fluminense do rebaixamento. Então, ok, mas não metade é do só isso. campeonato. Não é salvou só o Fluminense isso do porque rebaixamento. hoje, Fluminense e Goiás, temos cerca de 5 mil ingressos vendidos. Campeonato Brasileiro, Maracanã, estádio nosso, dividido com coisa ruim, e a gente bota 5 mil pessoas vendidos antecipadamente. E aí? O time é muito melhor do que o do ano passado, nem se compara. É um técnico que o Flamengo daqui a pouco vai pegar, porque o Abel, a gente sabe que o Já Abel, deve tá de olho. o Abel é maravilhoso. O Abel, porra, é maravilhoso no Flamengo. Você adora o Abel, mas o Abel é maravilhoso no Flamengo, que ele fique lá pela eternidade. Mas a gente sabe que o técnico mesmo é o Diniz, e os caras daqui a pouquinho estão pegando o Diniz do Fluminense. Pegando não, estão tentando pegar do tem 100 anos que Fluminense. estão levando o Diniz. Exatamente, eles fazem isso Há 100 anos. corriqueiramente. Tem 100 anos que Exatamente. estão levando O Fluminense vai começar o Campeonato Brasileiro com os 11 em campo, não tem um lateral esquerdo e um camisa 10.
Nem time tem pra começar. Sim, mas pô. isso é culpa da Camisa 10 tá gestão. machucado. Mas o fato é que. Mas o fato não tem é. dois, não tem Mas um. o fato é que o time desse ano é muito melhor do que o do ano passado. Mas também se a gente juntar a gente aqui, nós três aqui... Ok, Mas eu aí- concordo, mas eu tô querendo. Mas ainda assim é melhor. Eu tô querendo Eu acho o time contrapor o que você disse que a torcida não vai porque o time é ruim. A torcida Não, não vai porque o time Mas a não vai. torcida tá desconfiada. A torcida tá time é desconfiada. horroroso, quê, velho. caralho? Time é horroroso, velho. Tá desconfiada de anos e anos que... Bicho, a gente... Anos e anos. Pô, de 2013 Não, mas nego não pra cá, consegue entender o que tá acontecendo, não consegue ver qual time que vai jogar. Consegue. Ué, Um goleiro... os 13 precisa de quanto tempo pra torcida entender? Um goleiro tava Não, os 5 anos sem 13 jogar e minutos falou no sempre. Fla-Flu. Eu acho até que é razoável o goleiro, não acho que seja ruim não. O goleiro tava 5 anos sem jogar, jogou o Fla-Flu, Pera, falhou. mas a torcida foi antes da falha? Um lateral... Mas a torcida foi antes da falha do cara no Fla-Flu? cara é horroroso, Não, mas, velho. mas sabe, ué, mas a torcida foi antes? Todos eles, pô. Mas nenhum clássico do Fluminense Mas foi. porque não tem time, cara? O time é horroroso, velho. Mas é melhor que o do ano passado. Pô, mas o do ano passado não tem... O do ano não é time de futebol. Mas é muito melhor que o do ano passado. Pô, mas aí é o seguinte, pô, eu tô comendo um prato de cocô e depois tô comendo um arroz com feijão e carne de terceira. Pô, mas arroz de feijão é bom. Ah, bom, um arroz de feijão vagabundo, né? Aquela picanha fatiada que a gente tinha de 2007 a 2012, aquela Mas é batata bom, bacana. porra. Ah, Com a camisa do Fluminense fica melhor ainda. Ah, arroz- porra. mas é Podia arroz matar uns aboninho 3 ou 4 ou é times tijolo? ali. Eu já perdi o fio O da- Marlon com a camisa do Fluminense foi uma maravilha. Matheus Alessandro, pô, bom O Marlon, demais. eu quero 3-4. Porra, pelo amor de Ah. Deus, só matando. Agora, só surra de intervenção. gato morto nesses caras. Sabe o que é surra de gato morto? Quem? Surra de gato morto? Não faço ideia. É aquela que só para de bater quando o gato milhar. E vai bater em quem? Marlon. Ele bate uma porrada de gente lá, né? Puta que Não, o que passou na cabeça do Marlon É. na puta que pariu. Não dá, né? Naquele pezinho assim no O pênalti. no pênalti do Mas a culpa não é dele, a culpa é de quem contrata, de quem escala e depois de quem compra. É. Porque o Richard fez o gol, venderam. O Júlio César pegou o pênalti. Venderam. Ele deixa. Vamos Aí pegar eu o quero- Marlon. Vamos pegar o cara que fez o Vamos pênalti. pegar o Marlon que esse Porra, cara não faz faz a o bola. O Marlon é igual cueca rasgada. Não pode ter no armário que uma hora você usa. Faz o menor sentido. Não, eu ouvi dizer que era maneiro pegar o Marlon porque ele foi divisão de base da seleção brasileira. É. É. É isso, que maravilha, que alegria. Maneiro pegar o Marlon, né? Porra. Aí o Brasil tem três mundiais que não vai pra decisão de base. Estamos arrebentando. Não, mas ele Marlon. foi na divisão de base da seleção brasileira, então vamos contratar o Marlon porque, pô, vale a pena. Pô, então vamos contratar o Toró, que foi 10, camisa 10 da seleção, então traz o Toró de volta pra botar no lugar do Ranço. Tu sabe quem foi de divisão de base da seleção? Toró, eu te amo, mas, pô. Léo, Tá. tu sabe quem foi de divisão de base da seleção? Tu sabe? Não faço mais ideia. Nem eu. Pois é, Os caras ninguém sabe, velho. Os caras da Ninguém seleção de sabe. base agora. Ninguém não sabe. tem uma, velho. O último cara que eu lembro era o Jardel, Bruno Carvalho. Foi a última vez que eu parei pra assistir sessão de base. É isso. Tira o Neymar e o Robinho que fizeram merda. Neymar e Robinho não. É, o Rodolfo baixou as Ganso e né? não sei o quê. Ganso. É, o Ganso. O Neymar, não quer É, e o Robinho Rodolfo Diego, que abaixou, Robinho Diego. É, essas merda aí, baixou a causa do outro. Não Era ganharam o cara- porra nenhuma. Era o Ricardo Gomes, o TH. Mas claro, você sabe Russo, daquela cabeçada. Agora melhorou, agora melhorou a Coisa posição. maravilhosa. Ó, chegando Pô, cerveja cerveja aí, ó. verde e vermelha, aí sim. Aí, ó, nesse momento que chega a cerveja, é o momento da intervenção, Emiliano. Se o Brasil ganhasse alguma coisa de sessão de base, não chamava Brasil, chamava Vem a Argentina. produção, vem a produção. Olha só, a intervenção... O Brasil ganhasse alguma coisa de sessão de base, não chamava Brasil, chamava Argentina. Né? Que vem Olha. anunciando também. Falou a ver Argentina. Mas não é verdade? Já que é importante a base, Não eu faço a prefiro menor o ideia porque eu principal. também não acompanho a divisão de base da Argentina. Tinha um rapaz lá que era bom, chamava o Diego Maradona, o cara que foi na base, que foi no profissional, agora uma porra toda. Não é ruim, não. Olha só, então lembrando da Argentina, lembrando de Conca. Conca, lembra o quê? 2010, jogou todos os jogos, jogou para caralho. O Brasil. O Fluminense foi campeão da porra toda, campeão brasileiro. E vai começar o Campeonato Essa Brasileiro. aquela entrevista da TVE, né? Lembra que o fundo era preto, o cara ficava falando no fundo. Mas né? aí? E agora? Qual é o Então, eu quero próximo? expectativas. Fluminense e Goiás, Fluminense no Campeonato Brasileiro. Expectativa do clube no Campeonato Brasileiro. Exatamente, expectativa do clube do Campeonato Brasileiro. Fala tu, Rogerinho. Mas o Conca é bom assunto, eu gostei do assunto Conca. Mas calma, a gente Nota tá fechando três, esse assunto nota aqui. três Calma aí. pro Isso é pro próximo Polêmica, programa. polêmica. Agora é pra fechar o programa aqui. Expectativa do Fluminense do do Fluminense e Campeonato Brasileiro. Posição, aonde a gente pode chegar. É título. Você vai querer que eu responda isso? Eu quero, Rogério. Não, eu não quero responder. Então, beleza. Você veio aqui Caio. fazer o quê então? Pô, Eu não vou responder essa porra porque eu não posso falar. Tem vascaíno, flamenguista, botafoguense ouvindo o que eu tô falando, meu irmão. Eu não vou falar essa merda, brother. A minha expectativa, sabe, quando chegar na vou frente falar, dos três, nós vamos chegar a isso. Não, na frente do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, é possível. Não é nada. Mas não é Nosso objetivo condigno com o tamanho do é Fluminense. isso. Então, Condigno é bacana. condigno, pô. Cara, Gostei da palavra. dividir programa com o advogado é Cara, foda. o Sérgio Moro não sabe o que é condigno, não. Não, Então, Conge. sabe. Conge Drácula, é foda. São Mas gênios. enfim, não é do tamanho do Fluminense. Não, não. Pô.
Nosso objetivo no brasileiro pouco ela tá é ganhar do procrastinando, Flamengo e não cair. Só pra gente brincar um pouquinho, tomar um dinheiro e vir aqui falar com vocês pra botar a pilha, porque... A de minha repente, expectativa no 2020 brasileiro é a seguinte. Não, eu quero falar com você. Você que perguntou. É você. Fala Exatamente pra câmera, você. Rogério. A minha expectativa do brasileiro pro Fluminense é a seguinte. Libertadores, Vasco rebaixado e Botafogo... Botafogo não, porque Botafogo é um time maneiro. E Botafogo é legal. Eu acho Um time também. maneiro, é um bom time maneiro. Minha mulher é Botafogo, eu não posso falar mal do Botafogo nesse programa, desculpa. Não, mas o Botafogo, Botafogo é eu ótimo. realmente acho um time Botafogo é maneiro. grande. Mas o Vasco vai cair, esse é fato. Que isso, rapaz. O Vasco é grande. Os juízes não estão entrosados lá em São Januário. Os juízes também, né? Não, mas é brasileiro, não é carioca. Ah, mas meu irmão, isso tem um esquema lá também. Não, não é brasileiro, não é carioca. Carioca, o Vasco, porra, deslanche. Olha só, Emiliano. Expectativa, por favor, que a gente tem que encerrar aqui o programa porque acabou começar o o jogo? Vai começar o contrato. nosso jogo? Exatamente. Eu acho que o Fluminense fica do meio pra cima da tabela. Mas eu sempre acho, né? Então fica meio complicado. É, Emiliano é muito otimista. Eu sei, eu sou acho otimista, que mas lógico. do 10 ao 15, tá bom. Mas Eu tô satisfeito. Se ficar no 10, tá bom. Do meio pra cima da tabela, 10 ao 15. Porra, ainda bem que tu não é matemático, né? Caralho. 10 ao 15, meu Então, porra. é a expectativa dele. A minha é do 10 ao 15. Porra. Não, mas eu acho sacanagem que, se o Pedro Abad não ficar atrasando salário, não sei o quê, ou quem entrar agora na porra do clube, dá pra beliscar uma pré-libertadores? Dá. O nosso time titular eu não acho ruim. Agora, o foda são os reservas. O resto, você tem que torcer pra ninguém machucar, pro cara não ter uma encravada, uma gripe, o cara. Porque aí, fudeu. Nossos reservas são inacreditáveis. Matheus Alessandro, Matheus Fernando, Matheus. Ou seja, nós temos que torcer pra todo mundo jogar 200% dos 100 jogos pra gente chegar em sexto. Se você não gosta dele, mas tem que ter para 11 concas lá, não vai ter jeito. Não. Aí, de repente, e sem atrasar salário, eu acho que dá. Agora, em relação a Vasco e Botafogo, Vou fazer uma Botafogo é tatuagem legal, no meu amor, Botafogo é ótimo. Mas em relação ao Botafogo e ao Vasco, pô, eu acho que ele tá na frente. E acho que vamos ganhar os dois Fla-Flus, porque aí também é uma questão mas de fala- hábito. fala- Não, mas que A arbitragem não é do carioca. Desculpa, falar obviedade. Mas o Fla-Flu só tem dois resultados. Ou o Fluminense ganha ou o juiz ganha pro Flamengo. Isso aí Então, a gente- como a arbitragem não é da Ferge, certamente são vitórias. Isso aí é mole. Mas eu acho- Até porque a gente tem mais vitórias que ele em brasileiro também, se não me engano. Porque a arbitragem não é da Ferge. A gente derrota também, o juiz ajudou. Assim, quando o juiz não rouba, a gente leva. Isso é Mas teve uma gol dos caras de mão, né? Ontem. Quando não tem. Não, aí teve um Aí o rapaz Santo que eu Beira-Rite conheço. foi arrumar. Isso aqui eu não queria falar. Não, então teve um rapaz, não, mas é porque o Aí o rapaz Santo disse Beira-Rite pra foi mim que arrumar um não foi impedido. mão. Falei, bicho, o cara roubava no campo, o cara rouba no replay também. Olha só, voltando aqui. Vocês estão aqui. voltando pro Flamengo lá. Não. Mas tá acabando o programa aqui, vai acabar o nosso horário aqui do Comprou nosso- horário o quê? Nosso Na produtor. Rede Record? Não, é que aqui tem que alugar isso aqui, essa luz aí que tá na cara de vocês, isso é alugado, irmão. É isso aí. Mas presta Vou atenção. ficar 3 dias sem enxergar Olha com só, essa porra. pra encerrar aqui, ó, tem o telefone tocando e tem um desafio. Desafio. O desafio para o próximo. Vai entrar uma pessoa agora aqui, ó. Gustavo, por favor, adentre aqui no nosso estúdio. A gente só vai dizer no próximo programa Não, quem ele é. Isso, fica aqui, ó. Tem mais aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu quero saber. Muita camisa, Fernandinho. É o seguinte, ó. O Léo vai lançar o desafio. Quero saber de quem ele é filho. Quem acertar- Léo, quem acertar lança o ganha um desafio aí, favor. olhando pra cá, pro próximo programa do Flutequim. É muito fácil dizer que é fã do Fluminense, que pô, conhece todos os jogadores, todos os ídolos do Fluminense e tal, mas o fato é, olha pro rosto desse rapaz e me diga, de quem ele é filho? Mano, essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa. Essa a gente resolve. Bonitinho, né? Vai até dar um sorriso. Bonitinho. Vou fazer a tatuagem do pai dele aqui, ó. Conca e depois do pai dele aqui, depois vocês vão saber quem é. Então é isso, ó. Fechou aí, Flutequim, primeiro programa. Deve ser filho do Alê. Abraço. Acho que é o Alê. O Alê é o pai dele. Com certeza é o Alê. O Tartar. É isso aí. Ai, meu São Benedito. Olha a dica aí, ó. É o Kaique.